E a imagem que você vai ver agora é de arrepiar. É de uma criança andando numa janela no 11º andar de um prédio no setor Bueno, em Goiânia. Veja. As imagens são perturbadoras. Uma criança com cerca de 4 anos de idade brinca no parapeito de uma sacada. Rapidamente, sem nenhuma dificuldade, o menino passa para a janela do quarto que fica ao lado. Em um dos momentos de maior tensão, ele fica suspenso entre o vidro da janela e a rede de proteção. A criança se apoia apenas na esquadria. Está no 11º andar de um edifício a pelo menos 20 metros de altura. É aterrorizante. O vídeo divulgado nas redes sociais foi gravado da janela desse escritório que fica em frente ao edifício na Avenida T37, no setor Bueno. Tudo aconteceu por volta das 6 horas da tarde. Foi essa mulher que fez o registro. Comecei a filmar. Aí ele pegou e falou assim, eu vou lá embaixo tentar falar com alguém na portaria para ver se tira a criança de lá. Aí meu colega foi e desceu. E eu fiquei aqui sozinha, eu fiquei olhando e continuei filmando. Uma mulher apareceu no apartamento e ficou conversando com a criança. Depois ela entrou e a criança voltou para a sacada de novo e ficou segurando na telinha. Aí a pessoa foi, voltou lá, pegou a criança e desceu. Mas pelo que eu vi aqui, ela não repreendeu a criança hora nenhuma e a criança parece achar aquilo super normal. Aqui no prédio, o porteiro nos informou que ninguém tem autorização para repassar informações. Mas o morador que estava de saída conversou com a nossa equipe longe das câmeras e chegou a ironizar a situação. Ele me questionou se não tínhamos nada mais importante para dizer, afinal de contas a criança estava protegida por uma rede de proteção. E segundo ele, como o nome próprio diz, ela serve para proteger. Para esse especialista, o assunto não pode ser tratado como brincadeira em nenhum momento. Para que acidentes não aconteçam, uma série de fatores devem ser observados. Então, a criança subir numa rede que tem mais de 5 anos de garantia, né? Ele pode estar acontecendo um acidente, a rede cair, porque tem marcas inferiores, né? Tem rede aí que um ano já tem que estar trocando, né? Então, o profissional que trabalha nessa área de segurança segue o padrão da norma térmica ABNT para seguir o padrão de segurança dentro do requisito, né, de garantia de fixação de 30 e 30 centímetros, né? Tem rede aí que tem 60, 70 centímetros. Então, é bom o cliente frisar muito isso, né? Não pode confiar jamais. Nós estamos agora com o capitão do Corpo de Bombeiros, Eberson Holanda, para falar mais sobre este assunto. Uma boa tarde ao senhor. Boa tarde, Luciana. Satisfação estar falando com você, Jodevar e todos aqueles que nos assistem. Não, e fica realmente esse alerta, né? Porque essa rede de proteção não é para esse tipo de coisa, para testar se o corpo de uma criança, se ela é capaz de proteger. Imagina, olha só a situação, comentávamos no início do jornal, dá até falta de ar em ver esse menino aí pendurado nessa janela no 11º andar. Sim, na verdade, isso é um dispositivo de segurança, não quer dizer que você tem que ficar testando o tempo todo, né? Tem que estar permitindo que a criança fique ali. Até porque, imagine só, se uma criança tem o costume de ficar andando na janela, como foi esse caso, ou em algum local próximo que tenha grade, ela vai fazer a mesma coisa num local que não tenha grade, pode acontecer o acidente. Então, o Corpo de Bombeiros sempre alerta para que realmente, falando de criança, tem que ter os pais ou responsáveis próximos. Agora, eu estava olhando lá, né, capitão, a gente percebe, eu fiquei com medo, né? Imagina um filho da gente numa situação daquela ali, quer dizer, por mais segurança que tenha, você não confia nunca, né? Agora, o que é o recado que o senhor deixa, por exemplo, para quem mora em edifício? Quais são os cuidados necessários para evitar acidentes? Então, a tela de proteção ela é obrigatória, só que, como foi falado anteriormente, tem os cuidados que precisa ter com a tela de proteção. A tela de proteção, ela não pode ficar por muito tempo sem que você esteja testando, verificando se ela está em condições. Por mais que o fabricante dê 5 anos de garantia, você tem que estar observando as condições ali do fixador, as condições da própria tela. A tela, geralmente, ela vem aquele brilho. Quando ela está nova, ela está brilhosa e tal. À medida que vem sol, chuva, vai desgastando a tela. Então, precisa estar observando tudo isso aí. Então, se enfraqueceu a tela, precisa ser trocada. Como é que faz esse teste, capitão?
Isso geralmente pode ser feito manualmente, a pessoa pode observar, fazer essa observação lá, porque assim, uma tela enfraquecida, se você fazer muita força, ela vai rasgar, por exemplo. Você pode observar nos fixadores, se tiver enferrujado os fixadores, ele precisa ser trocado, precisa ser revisado. Se os fixadores não estiver totalmente fechado, a tela pode sair, por exemplo. Então, são várias situações. Se a tela tiver um distanciamento muito grande, mais do que 5 centímetros entre os quadrados, está errado também. Foi falado também a questão de 30 centímetros entre os fixadores. Mais do que isso, pode acontecer o acidente, como já aconteceu. Então, o fato de ter a tela de proteção não garante que a criança não vai se acidentar. Ok, fica o alerta então, capitão Eberson Holanda. Uma boa tarde, obrigada pela participação conosco aqui no Jornal do Meio Dia. Uma boa tarde, o Corpo de Bombeiros está à disposição através do telefone 193.